Bem, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E agora nós vamos continuar o nosso quarto vídeo, que fala sobre a presença de Cristo no lar. Vamos falar sobre as representações simbólicas, com relação aos princípios e aos valores do reino de Deus. É necessário que enfeitem a criança para que sobre essa influência espiritual, sobre os seus pensamentos, sobre o seu desenvolvimento espiritual, eu e você, para trazermos a presença de Cristo no lar, podemos utilizar representações simbólicas. Representações, obviamente, que bíblicas, ok? Então, uma participação da família na dramatização, por exemplo, de um texto bíblico, diante de alguma celebração ali em família, ainda que essa não envolva ninguém além dos membros imediatos da família, também ajuda a gravar os princípios e verdades orientadoras para a vida familiar. A inclusão desses valores nas práticas familiares faz com que se acumulem experiências e lembranças enriquecedoras que perdurarão por todo o resto da vida dos nossos filhos e das nossas crianças. Então, pegar um trecho bíblico, por exemplo, e fazer uma dramatização, separar os personagens, utilizar as crianças ali, a mãe, o pai, para que seja dramatizado, haja uma representação simbólica daquele trecho das Escrituras, para que Deus realmente guarde, para que Deus ministre sobre eles, através dessa representação simbólica, os princípios do reino de Deus dentro da família. Nós vemos isso em Josué 4, de 20 a 24. A Bíblia diz: e as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto nesse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizera ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Ok? Então aqui nós vemos uma representação simbólica, pedras que foram colocadas, um altar com 12 pedras que tinham sido tiradas do Rio Jordão, para que todos os filhos dos vossos filhos, lembrassem do grande livramento, de como Deus poderosamente havia feito passar o povo de Israel sobre o Rio Jordão em pé enxuto. Ok? Quarto princípio que nós podemos utilizar para que essa realidade gloriosa da presença de Cristo no lar exista é a música, é claro. A Bíblia diz em Colossenses 3,16 que a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Que a música é tanto para o bem quanto para o mal. A música não apenas acompanha os sentimentos humanos, mas também é capaz de regenerá-los, ou seja, transformá-los, alinhá-los com o céu, com os princípios do reino de Deus, se forem utilizadas as músicas corretas, com letras abençoadas e um estilo de música que agrade. Sabendo disso, os pais cristãos devem encher a casa e rodear os seus filhos de música que engrandeça a Deus. Em vez de ficar ouvindo música secular, música mundana, que não leva a nada, que só ensina valores errados, querido, encha a sua casa de louvores, de ministrações, de palavras de adoração, de coisas que realmente atraiam a presença de Deus no lar e engrandeçam a Deus no seu lar, na sua família. Exalte as virtudes mais nobres, promova uma adoração sincera na sua casa e desafie eles à fé e ao serviço desinteressado por amor a Deus. É conveniente despertar neles um apreço a essa linguagem da alma, que é a música, e incentivá-los
ao estudo da música, talvez de algum instrumento que eles se identifiquem mais, para mostrarem, talvez eles se descubram nisso, pareça dons, talentos com relação a isso. É bom que tanto a mãe como o pai cantem também para o bebê desde que nasce, né? Desde o ventre, a mamãe e o papai já podem cantar cânticos cristãos que sejam parte integrante da vida familiar, antes das refeições, nos momentos da alegria, de celebração, no culto doméstico. A adoração, o louvor, a música cristã esteja presente ali, atraindo a presença de Cristo no lar. Quinto princípio que nós aprendemos sobre como atrair essa presença gloriosa de Cristo no lar é a nossa bênção, ou seja, a nossa oração por imposição de mãos e oração de fé sobre os nossos filhos. Nós vemos isso claramente em Marcos 10, de 13 a 16. Então lhes traziam algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tornando-as nos seus braços, os abençoou, pondo as mãos sobre elas. Então Jesus aqui tipifica o pai e a mãe, que devem impor as mãos e fazerem orações de fé, protegendo, libertando, acalmando e curando os seus filhos. Em virtude da autoridade que o pai e a mãe têm, no nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós invocamos esse Senhor Jesus e transferimos essa unção e essa graça sobre os nossos filhos, querido, é uma vida poderosa, é uma expressão do nosso sacerdócio dentro do lar, que podem adquirir dimensões transcendentes e amorosas na vida dos nossos filhos, ok? Então não esqueça de abençoar os seus filhos. A tua boca foi feita para abençoar, não para amaldiçoar, xingar, maltratar, desonrar os seus filhos, mas sim para abençoar, liberar palavras de bênção, de proteção, libertação, calmaria e cura sobre a vida dos seus filhos, ok? Agora também vamos tratar sobre o culto doméstico. O culto doméstico é a expressão da presença e do senhorio de Cristo no lar. Não é nossa intenção ensinar nossos filhos a serem religiosos, mas comunicar-lhes a presença real de Jesus de Nazaré. Com esta finalidade, o culto doméstico deve ter as seguintes características. Primeiro, variedade. Ainda que seja preciso realizá-lo com um mínimo de ordem, dar-lhe espaço regular na agenda familiar, é importante que se desenvolva de maneira espontânea, com uma abertura sensível à inspiração e à direção do Espírito Santo. Não deve se transformar em uma prática fria, rígida, religiosa e rotineira, mas sim numa experiência genuína com Deus, onde Deus dará as diretrizes para uma relação normal entre os membros da família e o Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos, os cânticos. Os cânticos precisam ser selecionados pelos diversos membros da família e poderão ser acompanhados por algum instrumento, se algum deles tem talento musical. Ou então coloque CDs de adoração, de louvor. Convém adaptar também as músicas à idade das crianças, dentro de certa variedade, para atingir a todos os membros da família. As crianças gostam de cantar e esse é um meio excelente de fixar verdades eternas nos seus corações, quase sem perceber. Terceira coisa muito importante do culto doméstico, além da variedade e dos cânticos, é a leitura da palavra de Deus. Geralmente será lida uma passagem pequena da Bíblia, seguida de comentários livres sobre o tema, gerado por perguntas interessantes efetuadas pelos pais. Ou às vezes pode brotar até dos filhos. Também há ótimos livros de histórias bíblicas em linguagem facilmente compreensível, por exemplo, Bíblias ilustradas, livros de ilustração de histórias bíblicas, de personagens, de heróis da fé. Ocasionalmente também poderá ser livros devocionais, livros de orientação espiritual para toda a família. Um capítulo por dia é muito importante. Quarto, memorização de textos bíblicos. Também é importante essa chave de repetição, de memorização da palavra de Deus. Porque para vencer a tentação
é necessário citar de cor a palavra de Deus. Pode memorizar uma passagem breve a cada semana, através da repetição diária no culto. Variedade, cânticos, leitura, textos bíblicos e quinto, a oração. Todos devem participar dela. Procuremos que seja ágil, variada, informal e breve, ou seja, objetivo. Algumas sugestões, Escolha um objetivo, uma meta concreta para a oração em família. Por exemplo, orar pelos missionários, pelos pastores e obreiros, pelas crianças que sofrem no mundo. Não passe dos limites de sua fé. Os filhos podem ser ajudados pelos pais a escolher também os seus objetivos, os seus alvos de oração. Segundo, exerça fé na oração. Creia que Deus vai operar através da oração, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Visualize Deus em meio àquela situação, agindo, orando, vendo-o realizando aquela obra. Terceiro, articule a oração, expresse-a com confiança. Lembre que está se movendo na esfera espiritual ao solicitar a intervenção do poder divino, para que realmente ocorram mudanças radicais e que a vontade de Deus se realize. E por último, na oração, deem graças a Deus. A gratidão é a linguagem da aceitação. E o nosso amém deve significar também um assim seja de verdade. Ok? Vamos continuar no próximo vídeo falando sobre o testemunho do lar com uma luz na vizinhança. É o nosso último vídeo sobre essa temática tão importante que é a presença de Cristo no lar.